E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Certinho? Viram o título desse vídeo? Pois eu faço essa pergunta para vocês. Você prefere um objeto novo, usado, original, uma cópia ou algo pirata? Quando você precisa comprar alguma coisa, qual que você escolhe, né? Ah, claro, você quer uma coisa nova? Todo mundo quer uma coisa nova. Mas e quando o objeto usado vale mais que o novo? E quando o artigo pirata é suficiente para nós? A gente não precisa de nada muito rebuscado. A gente só quer uma vassoura nova, quer resolver algo novo. Não precisa ser nada muito antigo e muito caro, né? Mas a gente fala também um pouco de colecionadores, e nas coleções a gente tem um pouco de tudo, né? Nas coleções a gente mexe com essa vontade de vasculhar as raridades e obter as raridades. A gente sabe que há uns 30 anos atrás, talvez, o Brasil foi assolado pela pirataria chinesa e tudo começou a reaparecer no formato pirata, né? Nos CDs, nos livros, inclusive, há pirataria, né? Se você for no lugar certinho, você acha uma cópia de algo que você precisa. Se isso é legal, se é ético, já é uma outra discussão. Eu queria falar nesse vídeo sobre umas revistas que eu arrematei no Sebo do Messias há cerca de 1 ano e meio, 2 anos no máximo, atrás. Estava um dia aí, uma tarde, meio sem fazer nada, não tinha ido trabalhar e tal. Eu falei assim, quer saber? Eu vou lá no Messias. A minha intenção, já que eu fui lá sem destino, não fui lá para comprar nada específico, era ficar dentro do sebo olhando coisas que normalmente eu não olhava. Como, por exemplo, no último andar, onde ele guarda revistas usadas, revistas em geral, de tudo quanto é assunto. E foi lá que eu descobri um lote de uma revista chamada Retrô, Coleções e Antiguidades. Vocês sabem que a palavra retrô significa uma cópia de algo antigo e o vintage é algo antigo de verdade, né? Explicando melhor, se você tem um tênis Adidas Basket Super que você comprou hoje na loja, você tem uma peça retrô. Se você guardou o seu tênis numa caixa e tem aquele tênis antigo da sua juventude até hoje, você tem uma peça vintage, né? Essa é a diferença. Ok, aqui nós temos o cozinheiro Olivier Anquier, você já sabe, é um cara da televisão, apareceu na TV brasileira cozinhando, vamos dizer assim, né? Um dos que catapultaram essa moda de programas tipo Masterchef e tal, né? Ele é casado com uma negra muito bonita, não sei se uma coisa tem a ver com outra, mas ele tem uma coleção de peças afro. Aqui é a revista Retro Coleções e Antiguidades número 2, que eu arrematei nesse dia, nessa tarde que eu fui lá no Messias. Falar de coisas usadas é entrar numa galáxia, ver estrelas e mundos que você talvez normalmente não veria, porque nós estamos falando de peças únicas, estamos falando de tiragens limitadas, de objetos disputados por muitos e que poucos têm a possibilidade até de tocar ou de ver, né? Já que a procura é maior que a oferta, né? E aqui essa revista fala então sobre o Olivier Anquier e sua coleção de artigos afros. Fala também sobre pratos de porcelana, falsificação no mercado de artes, olha só, lembra que eu falei da pirataria? Falsificação no mercado de artes, restauro de brinquedos. Você sabe que há poucos anos atrás foram relançados o Falcon, alguns brinquedos antigos, né? Eu não sei se é aquele gênio, sabe que você aperta o botãozinho. São peças retrô, né? Cópias do original. Só que existe um mercado de restauro de brinquedos. Quebrou o braço do boneco, caiu a roda, não sei da. Você precisa fazer uma restauração? As pessoas hoje usam a impressora 3D para isso, né? Interessante, hein? É a tecnologia ajudando os colecionadores.
Aqui nós temos uma revista com a Ângela Gutierrez na capa. Ângela Gutierrez é a maior colecionadora de artigos sacros, né, de arte sacra do Brasil, né? Lembrando que o Brasil é um país católico, fé cristã, e santos, santas, crucifixos, tudo que remete à religiosidade acaba virando peça de interesse das pessoas, né, entre as pessoas. A gente tem o barroco mineiro e essa vontade que as pessoas têm de terem os objetos originais de uma época remota passada, né? Aqui essa empresária Ângela Gutierrez é uma das maiores desse ramo. Essa revista também fala de antiquários de Porto Alegre, restauração de papéis, livros e documentos antigos. Legal isso, hein? Fala sobre leilões e sobre feiras de antiquários pelo Brasil. Olha aqui a colecionadora aqui, uma das peças, certo? Temos a sempre bela e sempre interessante Bruna Lombardi, que coleciona artigos ligados à mitologia, peças que remetem ao hinduísmo, à egiptologia, ao budismo, artigos mitológicos, né? A Bruna Lombardi coleciona esse tipo de coisa. Essa matéria fala sobre coleções de baralhos, né? Tem um colega que conseguiu colecionar cartas do Coringa de diversos baralhos, só a carta do Coringa, e fazer uma coleção de coringas. Achei isso uma coisa bem interessante, né? Restauração de quadros, pratas que valem ouro, etc, etc. Aqui um artigo sobre a Feira de Lyon, na França. França também um local que tem muita coisa antiga, muita coisa bacana, né? Restauração, papéis, etc, etc. Aí, eu lembro de uma noite que eu estava assistindo o programa do Amaury Júnior. Ele estava, acho que, na Flórida. E ele entrou numa loja de disco e começou a achar artigos do Beach Boys, a banda de surf rock. E ele ficou encantado com os CDs e com os DVDs dos shows do Beach Boys. Porque o Amaury Júnior é um grande colecionador de DVDs, olha só. Deu entrevista aqui para a revista Retro Antiguidades e Coleções e mostrou sua coleção de DVDs. Será que eu acho aqui a matéria? Olha aqui o Amaury segurando alguns DVDs e aqui algumas raridades da coleção dele, certo? A revista fala de feiras de antiguidades de Porto Alegre, de numismática, do mercado de pulgas de Madrid, coleções de bengalas, de presépios, etc. Certo? É a revista Retro Antiguidades número 5. É uma revista bimestral que circulou nas bancas há uns 20 anos atrás, né? Uma pena que hoje a gente tem pouca banca de jornal e pouca revista com essa periodicidade, saindo todo mês, né? As pessoas não leem mais, né? E quanto mais vai ler sobre coisas usadas e coleções, né? Aí é uma bizarrice demais. E a pequena notável? E a pequena grande? A grande pequena? Carmen Miranda. Vocês sabem que a Carmen Miranda sempre foi tema de interesse de brasileiros e estrangeiros, né? Porque além da carreira da Carmen como cantora, ela também foi atriz e atriz de sucesso, né? Gravou com os irmãos Marx, né? E aí, além dos discos e dos filmes, as pessoas se interessavam por fotografias, revistas onde ela aparecia na capa, roupas, né? Então a Carmen Miranda virou um tema aqui da revista, como um artigo colecionável, né? Temos também coleções de marfim. Marfim é um negócio que é para poucos, né? Estátuas de marfins atingem valores altíssimos, dada a dificuldade de extrair e obter o marfim para fazer as esculturas, né? Antiquários de Petrópolis, leilões e feiras na Bélgica. Nossa, um negócio bem interessante, hein? Aqui na matéria de capa, certo? Temos também uma revista com a Maite Birman. Maite Birman é uma jovem empresária que coleciona móveis. Só que ela foca nos móveis mais novos, uma coisa meio diferente. Móveis assim
dos anos 80 em diante, que até por ser mais ou menos novos, saíram de circulação, vamos dizer assim, né? As pessoas gostam dos móveis do século XIX. A Maitê focou nos móveis mais antigos e montou e se especializou nisso, né? Bastante coisa nessa revista também. Olha aqui as chaleiras, bules, vasos, etc. Né? Restauração de prata, coleção de cadeiras e jukebox. Sabe quem tem uma coleção de jukebox? O Danilo Gentili. Né? E aqui divulgação de museus pelo Brasil. Acervos curiosos, dicas e roteiros do Brasil e exterior. Puxa vida, isso aqui requer uma leitura atenciosa. Aqui, uma revista falando sobre o romantismo, né? Tudo ligado ao romantismo nunca sai de moda. Eu conheço uma pessoa que coleciona noivinhos de bolo de casamento. Olha que coisa louca. E dada a dificuldade de conseguir os noivinhos, isso acaba sendo não só uma coleção curiosa, mas algo muito raro. Lembrando que tem alguns noivinhos que são feitos de açúcar, né? Cara, muito interessante isso. E o cara pesquisa, usa a internet para conseguir os noivinhos, entra em contato com gente que está casando ou vai casar. É uma coisa de louco. Aqui, a coleção de flores na cidade de Santo Antônio, a magia da feira de Santelmo, futebol também é tema de colecionismo, interessante. Ó. Olha essas camisas aqui, ó, camisas antigas. Quem tinha ou tinha, né? É o Zagallo, treinador. Ele foi colecionando tanta camisa de time durante a vida que as pessoas começaram a se interessar e ele recusou propostas altas pela coleção de camisas que ele amealhou durante a carreira, né? Aqui, paliteiros de prata, Museu da Inconfidência em Ouro Preto, nostalgia das embalagens de lata e uma matéria sobre antiguidades em Nova York. Aqui, uma revista com Santos Dumont na capa, que me fez lembrar um podcast que eu assisti uns 10 dias atrás, com Ed Mota. Vocês sabem que o Ed Mota se envolveu recentemente numa polêmica com um hold, né, que trabalhava com ele, trabalhava, e ele parece que destratou o hold, mas antes disso acontecer, ele deu uma entrevista para o André Barcinski, em que, entre outras coisas, ele falava que a primeira coleção dele foi de selos ligados à aviação. Achei isso uma coisa bem interessante, né? Que Santos Dumont como tema colecionável, coleção de urinol, pinicos, né? Sensacional, gente. Coleção de instrumentos de sopro e assim por diante. Aí nós temos uma revista que tem o título O Legado de Lalique. Eu não sabia que era Lalique, eu fui pesquisar. Lalique foi um design de joias e um especialista em peças de vidro, né? E aí as peças desenhadas e esculpidas por ele, feitas por ele, começaram a ter um grande valor, né? Olha aqui os bonequinhos da Marvel, gente. Aqui, ó. Tá sabendo que esses bonequinhos apareceram nas lojas americanas e as pessoas estão se estapeando por eles? Exatamente. A procura está maior que a oferta, né? Por algum motivo as lojas americanas conseguiu relançar esses bonequinhos. A internet hoje divulga tudo com uma rapidez muito grande. A nerdaiada saiu em busca disso aí e não tem bonequinho para tanta gente, né? Aqui, ó, Lalique, o mago dos vidros, dicção horrível a Senhora da Noite, né? Falando de bonequinho, uma coisa muito comum que acontece é o seguinte: as pessoas que estão hoje na faixa dos 30 anos, por aí, já está casado, tem os filhos, levaram ou levam os filhos no McDonald's e compra lá o McLanche Feliz, que vem o brinquedinho. Conforme eles vão indo com frequência, a criança vai colecionando, vamos dizer assim, tendo muitos brinquedinhos de plástico. E o que em tese não valia nada, porque já que todos os McDonald's do Brasil estão vendendo esses brinquedinhos, acaba atingindo um grande valor, porque assim como é vendido, eles também são recolhidos e
param de vender, né? E as pessoas querem aquele Shrek, aquele Batmóvel, aquela bonequinha que o McDonald's vendeu há 2 anos atrás. Não tem. Aí você vai comprar essa coisinha de plástico, que aparentemente não vale nada, por um grande valor num brechó ou num leilão ou num Mercado Livre da vida, né? Uma coisa bem interessante. Aqui o fabuloso mundo das conchas, conchinhas de praia, também virando coleções. Você deve conhecer gente que coleciona pedras, coleciona pedras de cristal, quartzo, né? Coloca na mesa assim, acha bonito, né? Coleções de trens, a arte de decorar com coleções, a Feira de Antiguidades de Lavradio, no Rio de Janeiro, e assim por diante. Aqui uma matéria sobre bonecas. Estou falando da revista Retrô Coleções de Antiguidades, número 18. É isso mesmo, 18. Sobre bonecas. Eu trabalhei com uma professora que coleciona Barbies. As Barbies repetidas ela começou a vender, percebeu a rentabilidade disso e arrebentou a boca do balão quando saiu o filme da Barbie no ano passado, né? O filme da Barbie aqueceu os negócios dela, né? Fez com que ela vendesse o estoque de bonecas repetidas, né? E conseguiu ainda entrar em contatos com lojistas e aumentou a sua própria coleção de bonecas. Tá aí um exemplo de alguém que juntou uma paixão com uma boa oportunidade, né? Essa matéria fala sobre coleção de bonecas. Vamos tentar achar aqui. Aqui as bonecas, ó. Bonecas russas, bonecas com rosto de porcelana. Muito interessante. Aqui uma matéria sobre pinball. Olha que legal, ó. Pessoas que colecionam pinball, famoso fliperama. Uma dessas pessoas é o Danilo Gentili, que tem alguns pinballs em casa, né? Eu ainda fico meio assim receoso de falar pinball. Para mim é fliperama, né? Mas começaram a usar esse termo do pinball, né? Parece que pegou, né? Ó, restauração de relógios antigos. Né? Eu tenho um Seiko 73 que foi do meu pai. Aparentemente ele não tem muito valor comercial. Caiu o ponteiro. Eu gostava porque ele era antigão, as pessoas gostavam de olhar para ele, né? Não sei que fim levou. Aqui uma matéria sobre coleção de rótulos em geral, coleções de Coca-Cola. Olha aqui os rótulos, que legal. Então assim, observe que tudo vira coleção, né? Fui na loja do meu amigo Rai e fiquei surpreso quando ele ele contou que o Heródoto Barbeiro, o jornalista, foi na loja também e comentou de um cara que colecionava água. Acredite se quiser. O sujeito, ele descobria um córrego ou um rio, engarrafava a água e colocava assim: água do córrego não sei das quantas, da cidade não sei das quantas. Água do rio não sei da onde. Água da bica do bairro não sei do que. E ele registrava. E na casa do cara tinha milhares de garrafinhas d'água, todas catalogadas. De onde aquelas águas surgiram, de onde elas apareceram. O cara guardava as águas, né? O José Mindlin, um colecionador de livros raros, falava assim, que o colecionador é um louco, né? Mas é uma loucura mansa, uma loucura que não faz mal para ninguém, né? A pessoa é meio louca, coleciona, e essa coleção mostra que a pessoa habita um outro planeta, né? Aqui uma revista com Meissen. Fui pesquisar ver o que era isso. Meissen é uma cidade alemã especializada em porcelanas. Grandes colecionadores europeus viajam até essa cidade, onde tem uma feira anual, onde os expositores colocam lá as coleções, né? Matéria sobre bicicleta. Aqui uma matéria sobre barroco mineiro, né? Que remete à arte sacra e tal, né? Uma matéria sobre lambretas. E assim terminou as revistas Retrô e Antiguidade. Nesse mesmo dia em que eu fui lá, eu arrematei essas revistas Vejas antigas. Mas
com uma peculiaridade. Isso aqui pode ser uma coleção. Por quê? São revistas Vejas que tem o tema música na capa. Então, tipo assim, você coleciona revista? Você tem uma coleção de revista Veja. Mas pô, a Veja, uma revista comum? Mas a minha coleção de Veja remete a artistas. Revistas Vejas que tem o tema música na capa. Aqui a gente tem o Jorge Ben, maio de 1970. O Babulina já estava derrubando tudo, né? Nessa época. A Veja deu uma capa para ele. Aqui, novamente com vocês, a música popular brasileira. Chico, Elis, Tim Maia, Vinícius, olha, todos eles aqui. Abril de 71. A Punição de Flávio Cavalcante, março de 73. Flávio Cavalcante, para quem não sabe, foi um apresentador de TV que ele tinha como hábito quebrar os discos ao vivo, LPs de artistas que ele não gostava, que por algum momento, por algum motivo, ele achava ruim. Mas era uma porcaria, pegava e quebrava o disco no ar, né? E aqui essa matéria mostra o que aconteceu com ele por esse tipo de prática. Aqui, Maria Bethânia de Ançã, outubro de 73. Maria Bethânia, sem dúvida, foi uma das maiores vendedoras de disco nos anos 70. Não há sebo que você vá ainda hoje que você não encontre uma grande quantidade de LPs da Maria Bethânia. Aí a Veja percebeu isso e botou ela na capa aqui, ó. E as 3 últimas revistas, Cartola, Ismael Silva e Mano Décio na viola, Retiro dos Artistas, olha só, caindo tudo, como sempre. Fevereiro de 75, ó. Interessante, hein? Sempre cai alguma coisa, né? Pelo amor de Deus. Aqui, Fagner, João Bosco, Luiz Melodia e Walter Franco, em setembro de 75, como os novos rostos que apareciam na música popular brasileira. Estavam despontando essa gente aqui, ó. Walter Franco no seu primeiro trabalho, Fagner já não era o primeiro, mas é o ano que ele explodiu, e assim por diante. E a última revista, que não tem a ver com música, mas eu quis pegar, com o grande Nelson Rodrigues. É uma edição de março de 1980. Aí você fala assim para mim, pô, Alexandre, você está mostrando isso, a gente nunca vai conseguir comprar essas coisas, tal. Pra quê? Por quê? Peraí. É assim, gente. Eu nunca participei de um leilão físico. Aí eu tenho vontade, né? Queria ver como é que é todo mundo sentado na cadeirinha e as pessoas uma disputando com a outra, né? Aquela coisa que a gente vê em filme, vê até em histórias em quadrinhos, né? O camarada coçou a cabeça, vendido pro camarada da última fila. É muito legal, né? Hoje os leilões são virtuais, né? Como funciona um leilão? Há uma preparação, né? O leiloeiro prepara o leilão, entra em contato com pessoas que possam ajudá-lo a organizar esse leilão. Ele seleciona os itens que vão ser leiloados, imprime um catálogo com fotografias mostrando o que vai ser leiloado e uma pequena explicação das peças, divulga, né, faz uma divulgação para as pessoas saberem da existência do leilão, né, expõe. Antes do leilão, as peças ficam expostas para você olhar, muitas vezes dentro de um vidro, para você não pôr a mão e não quebrar, né? Estou falando de pratarias, de objetos de artes, pinturas, livros raros, etc. Né? Aí, os interessados que querem participar do leilão, eles se registram. Dão o nome, o número do documento, pagam uma pequena parcela, um valor simbólico para participar do leilão, para mostrar que está interessado. Não é um evento, muitas vezes, aberto ao público. E aí, no tal dia, tal hora, é realizado o leilão. Esse leilão pode ser de apenas um tipo de coisa, leilão de quadros, leilão de objetos de cozinha, leilão de livros, e assim por diante. Ou pode ser um leilão que contemple várias coisas. Normalmente o leilão de uma pessoa que morreu, leilão de alguma fundação, alguma organização que fechou,
Leilão de automóveis, por que não? E assim por diante. Aí no dia do leilão tem os lances. Você, junto com o cara lá do lado, outros caras que você não conhece, estão disputando o produto. E tem os lances, ao valor mínimo, né? Esse livro de selos raros, de selos argentinos, com 600 selos aqui, eu peço 6 mil reais como valor mínimo. Aí o cara fala assim, eu pago 6.200, eu pago 6.500. Há disputa, os lances. Ao arremate, o famoso dole uma, dole duas, dole três, que é quando a pessoa compra o objeto. A pessoa paga e retira, né? Ou então ela marca o dia da retirada, se for algo pesado, algo que não dá para carregar. E ela recebe uma garantia, né? Um documento, um papel que atesta a veracidade e a originalidade do produto. Tudo isso que eu estou falando hoje existe também na maneira virtual. Há leilões de objetos, revistas, discos, brinquedos, quadros, de maneira virtual. Ah, mas eu não quero participar de leilão. É complicado. Você pode fazer o quê? Usar o boca a boca, se aproximar de colecionadores. Sempre tem alguém que conhece outro que está se desfazendo de algo ou vendendo algo, né? Os nerds hoje que se interessam por quadrinhos costumam meio que cercar os tiozinhos aí, o pessoal que está na minha faixa de idade, assim, 50, 60 anos, que querem comprar os quadrinhos Disney, os quadrinhos dos super-heróis da Ebal, e é aquele negócio, a procura é maior que a oferta. Não tem peças para todo mundo, e tem muitos interessados. Isso faz com que o preço dispare. A outra coisa é você ficar todo dia entrando em estante virtual, em Mercado Livre, participar de feiras, ir nos bazares, que você acaba conseguindo o objeto que você está querendo, né? Mais ou menos isso, né? Por que colecionar algo? Para quê? É uma coisa muito relativa que é difícil responder isso. A coleção ela atende necessidades psicológicas, de auto e baixa estima das pessoas, curiosidade intelectual, vontade de criar algo a partir da coleção, um mergulho intelectual em alguma coisa. E há também o fato da pessoa fazer uma espécie de turismo, né? A pessoa usa o fato dela ir para outro país, para outra cidade, para outra região do Brasil, com a desculpa de estar indo buscar um item raro, ou conhecer alguém ou alguma coisa, e ela vai juntando o colecionismo com o turismo, né? Quem faz coleção de artigos sacros também, de certa forma, está se aproximando de Deus, por que não, né? Uma coisa muito interessante. Há coleções de tudo quanto é coisa que você possa imaginar, né? E claro, há muita lenda também, muita lenda urbana, né? Uma que até hoje eu não consegui ainda provar se era verdade, porque eu escutei gente confirmando e outros dizendo, você está viajando. É de um cara que teria trocado um sedã, um Fusca, um Volkswagen 65, pelo álbum triplo Lotus, do Santana, no ano de 73, uma edição japonesa tripla, né? Que é claro que na época não saiu no Brasil. Reza a lenda que esse cara colou cartazes nos postos de São Paulo. Outros falam, nunca ouvi falar, né? E a pessoa que fala, nunca ouvi falar, normalmente é um lojista conhecido. Então isso talvez desmonte essa lenda urbana. Há histórias de todos os tipos, né? A biografia do José Mindlin também é muito rica no que ele já passou para conseguir um livro raro, né? Coisa fantástica. Gente, vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Você mora em apartamento ou em casa? Você consegue guardar suas coisas? Dá para colecionar? Aí é que tá. Na época da pandemia, os jovens se interessaram por vinil. Não podiam sair de casa. Aí, acabou a pandemia, eles foram comprar os LPs. Mas rapidamente eles perceberam que pelo fato de eles morarem em apartamento não dava para ficar entulhando. Eles fizeram o quê? Focaram. O cara só coleciona um estilo musical ou um ou dois artistas específicos. E aí a coleção de discos dessas pessoas foram ficando bonitas.
porque elas viraram coleções temáticas, né? Quando eu frequentava bastante a Galeria do Rock lá pelo ano 2000, 2001, um lojista me falou de uma moça, uma japonesa, que colecionava tudo ligado ao Queen. Aí a menina tinha todos os discos piratas, os bootlegs, a carreira solo de cada artista e o mais interessante, todas as participações que os músicos fizeram em álbuns de outras pessoas, ela se interessava e comprava também. É o que a gente chama do fã completista, né? O completista, que cerca o assunto por todos os lados. É bem interessante isso, porque museus e bibliotecas, a gente sabe que estão sendo geridos por amadores, né? E os donos de sebo, como é um negócio, o cara quer vender, ele não quer guardar, ele quer vender, né? Então, esse acervo de raridades, de coisas interessantes, fica com a responsabilidade do colecionador. E o colecionador normalmente é uma pessoa ciumenta que não abre essa coleção para todo mundo, né? O vídeo está ficando longo. Gente, deixa o like, se inscreva no canal e responde na área de comentários. Você coleciona algo ou gostaria? Por que não começa? Fiquem com Deus.